Esse é o podcast do Pulmão. Eu sou Leonardo Pessoa, pneumologista, presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, professor de pneumologia da Universidade Federal Fluminense. Esse é mais um episódio do nosso podcast, o episódio número 13. Nós vamos falar sobre DPOC. Estou aqui com o meu parceiro, companheiro. Olá, bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Renato Azambuja, pneumologista, mestre em Ciências Médicas pela UERJ e professor de pneumologia na Faculdade Mar Atlântico. Bom, hoje, então, o nosso tema é DPOC. Léo, o que é DPOC? Muitos pacientes, quando chegam no consultório, eu falo essa palavra, DP o quê, doutor? O que é DPOC? Pois é, essa doença tinha um nome mais famoso, que ainda é utilizado. Nós chamávamos de enfisema pulmonar. Então, quando a gente está diante do paciente, ele faz esse tipo de pergunta, é comum quando a gente diga, é o enfisema pulmonar, ele diga, sim, agora compreendi. É uma sigla que corresponde à doença pulmonar obstrutiva crônica. É uma condição heterogênea, complexa, constituída por um fator de bronquite, os brônquios inflamam em decorrência de exposição a determinadas substâncias, principalmente o cigarro, e comprometimento alveolar associado. Esses fatores juntos geram determinados sintomas que a gente vai falar adiante, né? E é um fator que, a partir do momento que foi iniciado, tende a ser progressivo, com pouca reversibilidade, e que acomete um número grande de pessoas no Brasil e no mundo. Fala pra gente, Renato. De fato, a gente tem aí uma estimativa de cerca de 380 milhões de pessoas com DPOC no mundo, sendo que no Brasil é estimado 15 milhões de pessoas com DPOC, e o que eu acho extremamente preocupante é que talvez 88% sem ter diagnóstico, né? Uma doença muito subdiagnosticada, a despeito de ter sido responsável por 510 mil internações no Brasil entre os anos de 2017 e 2021, e está envolvida em uma média de 40 óbitos por dia no Brasil. É um número muito importante, né? E, assim, para entender a doença, eu cheguei a comentar no conceito, já estar lá que acontece a bronquite. Bronquite é uma inflamação nos brônquios, é uma inflamação diferente da asma, é uma inflamação neutrofílica. Os neutrófilos liberam esse tipo de glóbulo branco, que vai repercutir lá no tratamento. Tem menos reversibilidade, menos resposta, por exemplo, ao corticoide inalável. Essa bronquite ocorre pela agressão que a luz do brônquio sofre, pela contínua intoxicação pelos fatores de exposição, principalmente cigarro. Então, as glândulas submucosas, elas hipertrofiam e hiperplasiam, então aumentam em número, aumentam em tamanho, estão produzindo secreção na tentativa de limpar ali o setor que vai sendo agredido pelas toxinas do cigarro, e isso gera produção de secreção. Então, num quadro inicial, é possível que o portador de DPOC tenha só tosse com expectoração, por vezes, mais especificamente, matinal. E depois, a camada muscular, as células dali, as fibras dali, começam a hipertrofiar e hiperplasiar também, pela agressão que sofrem, e aí começa a haver estreitamento do canal do brônquio, que a gente chama de luz do brônquio. Então agora o paciente começa a poder apresentar sibilância, né? Chiado no peito, chiado nas costas, e inicialmente cansaço e depois dispneia. Concomitantemente, também acontece lesão do epitélio ciliar, dos cílios, que fazem o tráfego da secreção produzida por todos produzem a secreção. Como se fosse uma vassourinha, sim. Exato, né? E uma vassourinha de baixo para cima. Essa secreção chega à orofaringe, a goela, deglute aquela secreção e sai nas fezes. O portador de DPOC, por conta da bronquite, já produz mais secreção. E agora essa espécie de escada rolante de secreção tem degraus lesados, e isso acumula secreção, o que colabora para a tosse e colabora para infecções
de repetição. Paralelamente, também aumenta o estresse oxidativo, que lesa a proteína, lesa lipídios, predispõe à inflamação, também ativa as cascatas inflamatórias. E vejam como é rica a patogenia da DPOC. E entendam como é fácil aceitar o fato da doença ser pouco ou nada reversível. Porque, é fácil aceitar que a doença é pouco ou nada reversível. Primeiro, o estreitamento brônquico, a gente pode tentar reverter com broncodilatadores, a gente consegue parcialmente. Mas os demais comprometimentos são irreversíveis. Do que você está falando, Leonardo? Agora vem o problema que eu considero mais importante na DPOC. Extra tudo isso que eu comentei na patogenia, os alvéolos, que tem uma proteína chamada elastina, que permite que o alvéolo tenha elasticidade, que a cada ventilação ele se distenda e volte à sua forma natural. Começa a ser lesada também. E o alvéolo perde a sua função. Antes ainda de ser roto, ele até expande, se enche de ar, mas por conta de ter perdido a elastina, ele já não esvazia adequadamente. Nós temos 300 milhões de alvéolos em cada pulmão. Nem precisa de tanto, tem reserva pulmonar ali, né? Mas na DPOC, o que acontece é que você destrói tanto a reserva quanto o que não é reserva. Então, esse fato de o alvéolo reter ar, milhões de alvéolos retendo ar, você acaba tendo o que a gente chama de hiperinsuflação. Então, o pulmão fica cheio demais o tempo todo. E aí, a ventilação fica curta. E isso gera o cansaço, gera o descondicionamento. O paciente não se sente em condições, não quer fazer atividade física. E esse sedentarismo predispõe a outras doenças, agrava a DPOC também. Então, a gente não tem hoje como recuperar um alvéolo destruído. A gente não tem como. Então, e esse processo, depois de iniciado, ele progredirá. A gente pode interferir no ritmo. A gente pode lentificar o avanço da doença, mas ele progredirá. Ou seja, essa destruição dos alvéolos é o que vai gerar, do ponto de vista patológico, isso que a gente chama de enfisema, né? Esse componente do enfisema a partir dessa destruição desses alvéolos. É isso. Se você for mais rigoroso, Renato, assim, cada ruptura de um alvéolo, se ele tiver um alvéolo vizinho que também se rompeu e outro que também se rompeu, eles vão formar bolha. E a gente vai chamar de bolha de enfisema. E isso não é absolutamente definitivo de que o paciente ainda já é portador de DPOC, mas é um superaviso. Sim. É um superaviso, né? De que ele vai se tornando favorito a desenvolver a doença. E você mencionou também, falando do outro componente, tem esse componente alveolar, né? Mas o componente bronquítico, do componente da via aérea, você mencionou uma inflamação neutrofílica, né, que caracteriza esse componente bronquítico. Mas é sempre neutrofílica? Bem colocado, Renato. Boa pergunta. Assim, preponderantemente é neutrofílico. Isso faz, eu sempre digo lá para os alunos, assim, no tratamento da asma, corticoide inalável, estamos no futuro, né? Corticoide inalável sempre. Broncodilatador, talvez. DPOC, broncodilatador, sempre. Corticoide, talvez. Eventualmente, ou talvez um pouco mais do que eventualmente, a inflamação é mista ou a inflamação é eosinofílica. E sendo eosinofílica, isso vai ter interferência novamente no tratamento que a gente vai falar nos próximos episódios. Mas o clássico é asma, inflamação eosinofílica, corticoide inalável, DPOC, inflamação neutrofílica, broncodilatador. Então, o paciente fala, isso é do cigarro, quando ele fuma? É do cigarro. O cigarro é a principal causa, a causa mais prevalente
Mas nós temos hoje a ciência de que outros fatores podem colaborar e predispor o desenvolvimento da DPOC. O Gold chama de etiótipos hoje, né? Tem uma sequência, e certamente tem outros que a gente não vai citar aqui, mas fala pra gente. Então, esse tema é super interessante, né? Porque eu arriscaria dizer que é uma revolução no conhecimento do DPOC, né? Por quê? Porque o DPOC, classicamente, ele sempre foi associado ao tabagismo, embora já há muito tempo que é dito, né, que existem outras causas de DPOC além do tabagismo. Quando você para ver os estudos clínicos com pacientes em DPOC, em sua grande maioria, eles incluem pacientes que são ou que foram tabagistas, né? Mas existem outras causas nessa palavra bonita, etiotipo, né? O que ela quer dizer, né? Tipo etiológico, né? Então, etiológico é a origem, a gênese da doença. E a gente sabe que existem muitos outros elementos na gênese dessa doença, além do tabagismo, que é o elemento, talvez, a primeira causa, a mais conhecida, a mais estudada, e ainda hoje a mais prevalente, né? Agora, é interessante a gente pensar nisso, né? Eu usei essa palavra, é uma revolução, porque a gente, lá atrás, né, a gente falava na origem da DPOC, se costumava usar aqueles gráficos comparando a função pulmonar de um adulto que foi fumante, que é fumante, e ao longo da sua vida, com o passar dos anos, ele continuou fumando, com uma de uma pessoa que nunca fumou. E aí esse adulto, lá nos seus 25, 26 anos, que é mais ou menos a idade que a gente alcança ali o topo da nossa função pulmonar, se a gente representar a função pulmonar pelo VF1, ele começa a perder VF1 mais rapidamente comparado ao não fumante, sobretudo se ele é um fumante predisposto por outros elementos a ter DPOC. A gente sabe que alguns fumantes vão continuar fumando e não vão ter DPOC, né? Mas aquilo tudo parecia que a doença começava ali, com 25, 26 anos, com o início do tabagismo. Tudo bem, talvez a pessoa tenha começado o seu tabagismo antes, 15, 16. Mas quando a gente começa a falar desse tema dos etiótipos, né, se começa a emergir evidências de que talvez essa doença comece ainda no período embrionário, né? O fato daquela mãe, daquela criança ter fumado durante aquela gestação, isso já pode ter algum impacto se essa criança vai ter DPOC. Se aquele neném nasceu prematuro, isso também pode impactar. Mas como assim pode impactar? Existem estudos associando a crianças que nasceram prematuros a um ganho de função pulmonar ainda na infância inferior àquelas crianças de gestações que foram a ter, né? Alguns desses ganhos inferiores, né, conforme a gente vai crescendo, a nossa caixa torácica vai crescendo também junto com o nosso corpo, e a gente vai mobilizando mais ar, nossos volumes mobilizados aumentam, nossos fluxos mobilizados aumentam de maneira proporcional, e parece que nessas crianças que nasceram prematuros esse aumento não se dá na mesma magnitude, né, de crianças que nasceram a ter. Se além de ter nascido prematura, ela ficou numa UTI neonatal, recebendo oxigênio, eventualmente precisou de pressão positiva, né? Isso se coloca como um fator de risco adicional para que ela tenha esse retardo no ganho de função pulmonar ao longo da sua infância. Quanto maior o número de etiótipos somados, maior a chance de desenvolvimento da DPOC, né? É isso aí. Quanto mais a gente soma eles, parece que aquele ser humano já começa a vida devendo em função pulmonar, comparado a quem não teve problema nenhum. É verdade, né, que algumas dessas crianças elas vão ter depois aquilo que a literatura de língua inglesa vai chamar de catch-up, né? Eles conseguem dar uma acelerada no seu ganho de função e se equiparar a essas crianças que nasceram a termo e que não ficaram na UTI neonatal, que não usaram oxigênio. Quais crianças que vão ter o catch-up e quais não terão, não sabemos ainda, né? Quais são os determinantes, né,
para isso, né? Você tem que ter uma predisposição genética para desenvolver DPOC. Isso explica o que você falou. Por vezes você pode fumar uma vida inteira e você não tem muitos etiótipos, não tem a predisposição genética também para desenvolver a DPOC, não desenvolve. Sim, sim. O problema é que assim, o tabagismo está relacionado a 55 doenças, então você pode não ter talento genético para desenvolver DPOC, mas muito provavelmente você vai ter para desenvolver alguma outra doença relacionada ao tabagismo. É verdade. E aí, dentre esses componentes genéticos que parecem estar ligados à doença, o mais estudado, o mais conhecido, está relacionado à deficiência da alfa-1 antitrypsina, né? Mas existem outras alterações genéticas envolvidas. E ao longo da vida, né, ainda antes de chegar nessa fase do tabagismo, as infecções que aquela criança teve também podem ser determinantes, né? Teve infecção por vírus sincicial respiratório, teve bronquiolite, foi uma criança, um bebê chiador, teve asma, desenvolveu asma, né? Teve outras infecções, pneumonias, né? Tudo isso vai contar para como vai estar esse pulmão quando chegar na vida adulta, né? Se essa criança teve esse tipo de infância, essa é que não pode fumar mesmo. Exatamente. Não deve fumar, porque ele vai somando etiótipos e depois encaixa o principal etiótipo, que é o tabagismo. Não que a criança que não teve nada disso deva fumar. Claro, bem colocado, bem colocado. Mas essa já nasceu devendo, né? E ficou atrás, né? Existe essa questão do catch-up, né? O que está envolvido no catch-up? São fatores genéticos ou essas outras exposições, né? Que às vezes não é aquele adolescente que fumou, mas às vezes os pais eram fumantes dentro de casa, né? Então, sem dúvida, né? Que isso já alerta, né? Para como eu falei agora há pouco, né? É uma doença que é muito subdiagnosticada. E talvez um dos motivos de ser muito subdiagnosticada é que se pede pouca espirometria, né? Talvez isso já traga uma luz aí na pediatria, na puericultura. Será que uma criança, um adolescente que teve esse histórico todo já deveria, de vez em quando, fazer uma espirometria para verificar como estava a sua função pulmonar comparado a pessoas que foram a termo, para a gente já estar mais de olho, né? E talvez, quem sabe, existe algo que a gente possa fazer para alcançar esse catch-up? A gente não conhece, mas tem um elemento a mais para indicar atividade física, para fugir de certas exposições, né? Ainda dentro desse conceito aqui de etiótipos, né? Eu falei de infecções, eu falei de prematuridade. Existe a questão da exposição à biomassa, né? Sim. Então, por exemplo, se eu lá na minha casa eu gosto de fazer um churrasco no final de semana, aí, meu filho, você vai ser o churrasqueiro aqui comigo, né? Todo final de semana. Talvez aquele meu filho que é mais chegado a uma função pulmonar baixa, não seria adequado eu colocar ele pilotando a churrasqueira todo final de semana, para tentar limitar a exposição da fumaça da queima do carvão, né? Eu tenho um paciente DPOC que foi churrasqueiro boa parte da vida, né? E desenvolveu a doença provavelmente com relação a essa exposição à queima de biomassa, né? Pizza a lenha, né? Sim, forno a lenha para fazer pizza. Já antes, né, no passado, de alguma maneira, sem medicina baseada em evidências, as famílias já observaram que era melhor deixar a cozinha, quando o fogão era a lenha, fora da casa, construía fora da casa, né? Porque aquela fumaça residual constante dentro da casa predispõe não só a DPOC, a rinite, asma. Então, ninguém está questionando a qualidade da comida feita no fogão a lenha ou um bom churrasco. Isso não se discute, não precisa de estudo científico. Mas quanto mais etiótipos, mais você deve cuidar para não ter esse tipo de exposição também. E isso vai ter implicação também, talvez, em certas escolhas ocupacionais, né? A gente sabe que certas profissões têm riscos ocupacionais inerentes àquelas profissões e talvez a pessoa que já tenha ciência disso seja melhor não trabalhar uma exposição a certos vapores, né? Que mesmo relacionado aí ao uso de EPI, essas coisas, né? Equipamentos de proteção individual para minimizar a exposição ocupacional a esses vapores, esses elementos, talvez convenha até no próprio admissional ali, né, daquela pessoa, se ela já tem essa
essa deficiência de VF1 comparado ao esperado, talvez não seja a profissão mais adequada. O principal continua sendo nunca fumar ou parar de fumar, mas Exatamente. tudo isso, claro, tem importância. Me fez lembrar agora, Alessandro, da palestra que o professor Alessandro Severo fez para a gente no debate sobre tese, onde ele mostrou as alterações tomográficas dos usuários de cannabis, com aquelas bolhas de enfisema grotescas, né? Não há palavra mais adequada para... Então também tem essa associação, é menos comum, etc., mas tem que estar atento, né? E o vape? O vape a gente ainda não tem sedimentado que ele cause DPOC, mas já tem em rato, já tem estudo em rato. Então, parece-me que o vape vai se demonstrar como causador de danos e doenças, as mesmas doenças, talvez mais precocemente do que com o usuário do cigarro convencional, e outras, como EVALI, que o cigarro convencional não é capaz de causar. Ainda sobre os etiótipos, tem mais aí, Renato? Eu acho que a gente mencionou aí os principais, né? Falamos aí da biomassa, falamos do cigarro, falamos da asma, falamos de prematuridade. Vamos falar dos sintomas, né? Tuberculose, acho que... Infecções, né? Infecções. Quanto mais infecções você tiver, né? Você tive muita pneumonia na infância. Não fuma, né? Não fuma. O que eu devo fazer? Primeiro, nunca fumar. Né? Vamos falar dos sintomas. Os sintomas são clássicos, né? Dispneia, tosse e sibilância. Mas a gente pode falar um pouquinho mais do que apenas citá-los, né? Fala um pouco aí pra gente. Ok. Então, dispneia, né? A dispneia, o termo médico que a gente usa para falta de ar. E eu acho que a gente até já falou sobre isso em episódios anteriores do nosso podcast, que é uma palavra que muitas vezes você precisa alargar esse conceito na hora de você pesquisar se o seu paciente é isso. Porque nem sempre ele chama de falta de ar. Às vezes ele vai chamar de um cansaço, uma canseira, uma falta de energia, uma indisposição, né? Mas essa perda funcional que pode ser caracterizada, pode ser percebida pelo paciente como algo efetivamente respiratório, né? Falar de falta de ar, mas às vezes o paciente traz para a gente sem ligar a respiração. Não sinto falta de ar, mas eu sinto uma canseira, né? Então, às vezes, a palavra usada para descrever pode ser capciosa, né? E cabe ao profissional de saúde, ao pesquisar esse sintoma, né? Ele tá atento para isso, né? Assim como ele deve estar atento para a possibilidade do paciente estar se restringindo a fazer certos esforços, né? Muito bom. Eu não sinto nada de falta de ar, eu não sinto cansaço, nada, mas o que você faz no seu dia a dia? Eu levanto da cama, tomo o meu café e sento no sofá. E talvez essa pessoa não sinta cansaço, não sinta falta de ar, porque ela não se expõe à atividade no seu dia a dia que requer um gasto maior de energia. É isso. A pessoa não percebe, ou não quer perceber, né? Às vezes a esposa intervém nessa hora. Não, ele cansa sim, doutor. Ele subia em tal lugar na casa, agora não sobe mais. Ele tem que parar para subir uma ladeirinha quando está do meu lado, né? Então ajuda nesse aspecto. Mas às vezes o quadro é muito insidioso, né? Muito lento. A destruição do alvéolo é gradual. Então o estreitamento dos brônquios, tudo isso é lentinho, é devagarzinho. E aí o paciente também interpreta. Esse cansaço é porque eu ganhei peso, que não é incomum, né? Esse cansaço é porque eu estou menos jovem. Também pode ser. Esse cansaço é do cigarro. Ele até atribui ao cigarro, mas não atribui à doença. É porque eu sou sedentário, não faço atividade física. Ele acha que na hora que ele parar de fumar, tudo está resolvido. Exato. E tudo isso vai predispondo à piora gradual da doença e é frequente. Por isso você falou muito bem, Renato, que tem doenças que têm superdiagnóstico, né? Hoje eu sou desconfiado de que a gente tem superdiagnósticos de pneumonia. Falamos isso no podcast de pneumonia. Falamos isso. DPOC é um que a gente tem subdiagnóstico. E isso tem várias razões. E uma das razões é essa aqui. Assim, como o quadro é insidioso, a dispneia não começa em crise, aí cuidado, né? Porque quase metade dos pacientes com DPOC recebem o diagnóstico quando tem uma crise interna. Na emergência, ele recebe. Você pergunta para ele,
Você está assim há muito tempo? Ele fala, não, há 3 dias. Mas quando você vai investigar, a anamnese às vezes não tem que ser colhida, tem que ser arrancada. Né? Ele fala, não, ele tem o cansaço há 2 anos. Ali foi só a ponta do iceberg, ali foi só a erupção vulcânica. Né? Então, essa característica da doença ser insidiosa, infelizmente, atrasa o diagnóstico. E eu observo no meu dia a dia que, por exemplo, na asma, eu vejo os pacientes chegam com obstruções mais leves nos exames. E na DPOC não é tão frequente eu flagrar a obstrução leve. Eu já observo a obstrução mais moderada e grave, diferente da asma. Mas a gente tem que estar atento a essa particularidade, né, da DPOC, que de fato de ser insidiosa. A tosse pode ser com expectoração ou pode ser seca, né? Eu falei, não, porque tem bronquite, tem que ter expectoração. Costuma ter. E a sibilância é recorrente, né? Mas não necessariamente tem que ter chiado sibilância, né? Sim. Essa questão da tosse, né, e a secreção, né, como você falou, a tosse pode até ser seca, mas às vezes vem a secreção sem tosse. Né? O paciente não diz que tosse, mas ele se percebe com aquele catarro preso, né? Tanto que um dos principais ferramentas que a gente usa para avaliação de sintomas na prática, aquele questionário do CAT, ele vai colocar como fatores diferentes, né? A tosse, acho que é o primeiro, né, item lá do CAT, e a percepção do catarro preso no peito, né? E quando você vai aplicar o CAT no consultório, você vê que tem paciente que fala, não, eu praticamente não tuço, mas o meu peito está sempre cheio de catarro, sempre cheio de secreção, e não necessariamente ele tosse com aquilo. É verdade. É produtivo, mas sem expectoração. Né? Claro que há outros sintomas, mas esses são os principais. Né? Vamos falar um pouquinho dos diagnósticos diferenciais. Sim. Né? Nessa introdução. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast, depois a gente vai ter outros episódios falando de DPOC. Então, a gente tem vários diagnósticos diferenciais, mas o principal diagnóstico diferencial, sem dúvida nenhuma, é asma. E a gente lá na faculdade nos ensinaram de uma maneira didática, a qual sou grato, que é um bom começo, mas nem sempre é assim tão matemático como nos ensinaram. E no dia a dia do pneumologista, aí que não é mesmo. Né? Nós aprendemos que a asma começa na infância, DPOC não, que a asma costuma vir acompanhada de rinite, DPOC não. Poxa, mas a rinite é uma doença tão prevalente, não vai ter nenhum portador de DPOC com rinite? Vai. A história familiar de asma, ela é muito mais frequente, né, que nós tenhamos 2, 3, 4 pacientes da mesma família, asmáticos, mas 2, 3, 4, 5 portadores de DPOC da mesma família já não é tão comum. Nos exames também pode haver uma diferenciação entre asma e DPOC, mas a gente fala um pouquinho mais à frente em relação aos exames. Uma coisa que é muito importante, o DPOC, por ele ter comprometimento alveolar e a obstrução não ser tão reversível quanto a asma, no período entre as crises, é comum que ele tenha sintoma. Ele ainda se queixa de cansaço. Né? Quando vem ao mercado uma nova medicação, é comum haver esse questionamento. Seu paciente ainda tem cansaço, doutor, pela DPOC? Nós temos agora uma nova droga. Sim, ele sempre vai ter cansaço ou destruição dos alvéolos. Ele pode melhorar, mas ele vai ter. Claro que você pode fazer reabilitação pulmonar e outros fatores que podem melhorar esse tipo de sintoma. O asmático, salvo excepcionalidade ou grave, um caso mais grave, no período entre as crises, período intercrise, é comum que o paciente fique assintomático. Porque as nossas metas terapêuticas no asmático são mais ousadas, né? Em tentar buscar que o paciente fique absolutamente assintomático. Perfeito. Talvez no DPOC isso seja algo muito mais difícil de alcançar. Claro. E aí a gente tem um problema até na adesão. Eu sinto a adesão do asmático ao seu tratamento, como ele fica bem, né? O portador de DPOC não. Infelizmente, a doença lembra ele da necessidade da medicação e ele tende a ser mais regular
no uso da medicação. Não vou resistir, Renato, você não vai se surpreender. A gente só vai falar em tratamento no episódio lá na frente, mas o tratamento é feito com mecanismos inalatórios, com vulgo bombinhas, que é preciso ter a técnica inalatória adequada, avaliar se o paciente tem capacidade pulmonar para aspirar aquela medicação, mas vou parar por aqui. Né? Só lembrando que é assim que se faz e que a supervisão é muito importante. Sim. Alguma coisa mais para complementar em relação ao principal diagnóstico diferencial, que é a asma, Bruno? Bom, a gente vai falar daqui a pouco de espirometria, né, que você chegou a mencionar, né, dessa questão didática que às vezes se fala da asma como sendo uma obstrução reversível e a DPOC como sendo uma obstrução não reversível, né, que talvez seja uma expressão mais didática do que real, mas nem sempre é assim. E eu não queria deixar de passar que alguns pacientes me perguntam isso, mas se a minha prova broncodilatadora foi negativa, por que você está me prescrevendo broncodilatadores, né? Como você responderia a esse questionamento? Renato, eu acho, assim, primeiro, a espirometria, classicamente, no meio do exame, você usa um broncodilatador que é um SABA, é um beta-2 de curta duração, uma dose só. Então, a verdade é que a resposta ao broncodilatador é cientificamente comprovada, a gente tem broncodilatadores melhores que o SABA, e que a resposta vem a médio prazo. E isso muda não só qualidade de vida, como reduz o número de exacerbações. Então, sim, há que se usar o broncodilatador com regularidade. Cada paciente responde de uma maneira ao broncodilatador, uns mais, outros menos. Como há comprometimento alveolar e comprometimento dos brônquios, vai haver clinicamente, sempre há comprometimento dos dois setores, mas pacientes com perfil mais bronquítico, né, com mais broncoconstricção, com mais sibilância, com mais infecção de repetição, esse pode ter resposta significativa ao broncodilatador, mais provavelmente, às vezes até no tratamento, do que no paciente que é mais, a gente diz, enfisematoso, em que o comprometimento alveolar é o mais importante. Mas o cigarro não tem predileção. Ele chega no pulmão, sim, e ele arrasa os quarteirões, né? Ele vai comprometendo o que tiver na frente. Eu acho também que a gente não deve resumir a resposta ao broncodilatador apenas a uma variável que é o VF1, uma medida de fluxo, né? Existem outras coisas que podem ser mensuráveis ou não, né? Mensurável, se você faz avaliação de broncodilatação usando uma pletismografia também, não apenas a espirometria, você mede a resistência de vias aéreas, às vezes você se surpreende mostrando, né, não havendo a resposta broncodilatadora pelo VF1 ou pela CVF, mas havendo uma mudança de condutância específica de vias aéreas, que vai ser um parâmetro mais sensível, né, de broncodilatação, o que me faz pensar que, às vezes, para conseguir aquele mesmo fluxo, o paciente está precisando fazer um gradiente de pressão maior. Né? Quem sabe que o gradiente de pressão é a resistência vezes o fluxo, né? Uma lei da física, né? Então, para conseguir, e o VF1 é uma medida de fluxo, para conseguir aquele mesmo fluxo, ele precisa fazer um gradiente de pressão maior porque ele tem uma resistência maior. E às vezes ele ameniza essa pressão, a musculatura acessória expiratória dele, abdominal, a partir da broncodilatação, né? Então, nem sempre eu consigo resumir a broncodilatação com o VF1. Eu posso ter ganhos de score de qualidade de vida, eu posso ter redução de exacerbação, né? Então, como eu vou dizer que esse medicamento não está fazendo efeito? Exato. É evidente que está. E com VF1 imutável, sim, às vezes. Afinal de contas, tem paciente com 40% do VF1 predito, que não sai da cama, e outro que joga futebolzinho no final de semana na zaga. Verdade. Então, a clínica é soberana. O exame de espirometria e todos os outros são complementares. Voltando à didática, né? O asmático tende a não ser tabagista, né? Porque teve uma infância dura, etc. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Já o portador de DPOC começa mais tardiamente a sua doença, na didática após 40 anos, mas na minha prática mais depois dos 50 e dos 60, ou será que tem uns 40 e o cansaço é tão leve que ele não me procura? Então, quando a gente vai para os estudos, 50, 60 anos, tem história rica de tabagismo, eventualmente deixamos de falar, né, Renato, do tabagismo passivo, né? Ou esses outros etiótipos que a gente comentou. Então, normalmente é muito simples separar uma doença da outra, apesar dos sintomas serem similares e apesar da espirometria ser similar. Se o DPOC tem um perfil bronquítico, ele pode ter resposta significativa ao broncodilatador. Se o asmático está muito bem tratado, a ponto de estar quase
sem sintomas há meses, talvez em remissão, você pode encontrar uma espirometria normal. Reverteu essa característica da asma, ter essa característica de reversibilidade. E aí a prova broncodilatadora não é mais positiva, se é que um dia foi. Sim. Ou o paciente com asma tem uma doença tão grave, tão remodelada, que ele se assemelha a um paciente portador de DPOC e não tem resposta significativa ao bronquodilatador. Então eu sempre digo que não tem um samba de uma nota só. Você não tem uma pista e faz o diagnóstico diferencial de asma e E DPOC. pode haver as duas doenças também, né? Houve uma época que o Gold até falava sobre o overlap, asma DPOC, mais recentemente se recomendou evitar o uso dessa expressão e pensar que as duas doenças podem coexistir no mesmo paciente, né? E nesses casos até se usa o GINA para determinar a conduta terapêutica, mais do que o Gold, né? Mas que as duas doenças podem estar no mesmo paciente. Excelente, Renato. A ACO, né, Asthma COPD Overlapping, é algo que vai nas referências aparecendo e desaparecendo a cada década. Eu vou vendo, vou observando isso. E mesmo quando não desaparece, muda o conceito. Então, assim, até uma década atrás, até 2 décadas, a gente questionava se existia, até por falta de recurso de exames complementares. Até uma década atrás, são as duas doenças coexistindo e formando uma terceira doença, né? E agora é isso que você comentou. As duas doenças coexistem, mas atuam paralelamente, não se misturam. É a verdade de hoje. E é mais complexo tratar. Bom, isso não é particularidade de asma e DPOC. Quando você junta 2 doenças, fica mais difícil de tratar. Esgotamos? Acho que sim. O que mais de diagnósticos diferenciais além da asma? Né? A asma é o diagnóstico diferencial, né? Principalmente quando a pessoa teve asma na infância, remite na adolescência e começa a fumar. E agora eu tenho 50 anos e começou a ter tosse, sibilância e dispneia, tem obstrução na espirometria, com prova bronquodilatadora positiva ou não. Agora, isso é asma ou DPOC? Até com os exames complementares mais sofisticados que tem hoje, às vezes não dá. Você tem que ajudar a pessoa a parar de fumar, né? E repetindo a espirometria, os exames outros. E aí, se você vai revertendo a espirometria, melhorando a espirometria, além da clínica, é claro, você começa a imaginar que esse paciente é um asmático puro, né? Se apesar de todo o tratamento que a gente fez, a espirometria segue a piorar, ainda pode ter a asma, deve ter a asma, mas a DPOC é a doença principal, talvez. Né? E se esse meu paciente, dos seus 55, 60 anos, tabagista, desenvolve aí um cansaço crônico aos esforços, progressivo, e esse paciente ele tem um padrão que é restritivo na espirometria e não obstrutivo, e essa dispneia dele também piora quando ele se deita. Pois é, Renato. Assim, se tem um parâmetro restritivo ao invés de obstrutivo na espirometria, abre-se o leque. Pode ter vou exagerar, né? Pode ter derrame pleural, pode ter pneumonia, pode ter atelectasia, sequela de alguma outra doença, pode ser obesidade, mas tem que ficar atento à insuficiência cardíaca congestiva. E aí essa coisa de deitar à noite, né? E no decúbito piorar, com os esforços piorar, aí edema de membros inferiores, dispneia paroxística noturna, aí é outro caminho. Mas aí pelo menos um raio-x de tórax em PA e perfil, né? Você pode ver as imagens hipotransparentes que podem te sugerir a congestão, ou essas outras doenças que citei, que fariam o diagnóstico diferencial. Até a gente pede para trazer um raio-x último quando for fazer uma espirometria, porque o laudo da espirometria também pode modificar um pouco de acordo com a história do paciente, claro. E às vezes alguns sinais no exame clínico também, né? Talvez esse paciente vai ter uma turgência jugular patológica, talvez ele vai ter um ictus cordis desviado, alguns outros elementos aí para pensar numa possibilidade de uma doença cardíaca, né? Como origem desse sintoma. A turgência na ictoscopia, né? O paciente entra, você fala, peraí, o edema de membros inferiores também, por vezes você não precisa pressionar para ver se tem cacil. Eu já olho para a perna e falo, o coração pode até não ser o ator principal, mas ele tem culpa no cartório. Deixa eu investigar. Bronquiectasia, né? Também, nada mais difícil de diferenciar de DPOC como asma,
né, quando os quadros se associam, mas também, às vezes, pode acontecer do quadro se assemelhar, né? Você concorda? Sim, concordo. A bronquiectasia também é desmascarada por um raio-x de tórax simples. Fala, não, isso aqui está estranho. E aí você pode ir até mais além. Nesse caso, justifica a realização de exames mais sofisticados de imagem, quando você tem essas dúvidas nos diagnósticos diferenciais. A tuberculose também, tuberculose é qualquer idade, né? Então você não precisa esperar 40, 50 anos. Pode se manifestar com cansaço, pode se manifestar com tosse crônica. A tosse crônica é o grande marcador da tuberculose. A gente vai ter podcast de tuberculose. Tuberculose, entre nós pneumologistas, a gente chama de velha senhora. A gente foi educado de que tuberculose é emagrecimento, febre, escarro com sangue. Sim, é assim, mas nem sempre é assim. Ela tem múltiplas faces, né? E às vezes a gente nos debates, nas discussões, na sessão de pneumologia lá da UF, a gente sempre diz, olha só, a velha senhora não se descarta. Sempre pode ser, não, mas isso não deve ser tuberculose. E, eventualmente, lá está ela de novo. As doenças intersticiais, né, também poderiam ser... e aqui eu faço um apelo que, às vezes, né, a gente falou do padrão obstrutivo, né, como marcador espirométrico da DPOC. Na doença intersticial, na grande maioria das vezes, a gente vai ter um padrão restritivo, né? E às vezes eu vejo por alguns clínicos não especialistas, né, chamar todas as doenças estruturais pulmonares de DPOC, né? E não, quando a gente fala de DPOC, a gente está falando de uma doença específica com o seu padrão obstrutivo. Estaria errado eu chamar uma doença intersticial, uma fibrose pulmonar idiopática, um outro tipo de doença pulmonar intersticial, que na maioria das vezes vai ter um padrão restritivo, e o DPOC. A gente está falando de doenças diferentes, né? Assim como que muitas vezes eu vejo na prática, eu recebo um paciente com uma doença intersticial recebendo broncodilatadores, que também não estão indicados para essas doenças. Mas a doença pulmonar intersticial, ela não deixa de ser um diagnóstico diferencial, né? Um paciente que vai ter cansaço aos esforços, tosse crônica, pigarro crônico, a gente tem que estar atento para essa possibilidade também. Tá. Exames complementares, Renato. Raio-X, teleradiografia de tórax, CPA e perfil. O nome do raio-X oficial, ninguém mais usa. É teleradiografia de tórax, CPA e perfil. Às vezes eu solicito assim e a clínica manda voltar o paciente porque esse exame não se faz lá. Eu tenho que explicar. Mas, enfim, tem papel ainda, né? Assim, você faz raio-X, deixa eu fazer um raio-X de tórax, até porque se tiver alterado eu começo a pensar em doença intersticial, penso ICC. Eu espero na DPOC, um raio-X de tórax ainda normal, se não houver gravidade, ou com alterações da DPOC, a gente aprendeu a poesia da pneumologia, né? Hiperinsuflação, aumento dos espaços intercostais. Retificação diafragmática. Caía na prova, né, Renato? Retificação diafragmática, o diâmetro anteroposterior do tórax aumentado, imagem cardíaca retificada, coração em gota, mas tudo é decorrente da hiperinsuflação, hipertransparência. Agora, quanto mais rico em alteração tiver o raio-X, provavelmente mais grave esse paciente. Novamente, você já suspeita do diagnóstico de DPOC na ictoscopia. Quando ele entra na sua sala, você quase vê o raio-X do paciente de fora, né? Você já imagina assim. Uhum. Aí você usa a raio-X de tórax ainda? Às vezes, né? Eu acho que o grande papel dos exames radiológicos, né, o raio-X, a própria tomografia também, vai ser usado nessa diferenciação dos diagnósticos diferenciais. O diagnóstico não está tão claro assim, né? Você vê, né? A gente mencionou aqui com os diagnósticos diferenciais, bronquiectasias, tuberculose, insuficiência cardíaca. Essas três condições que eu citei aqui, elas vão ter manifestações radiológicas, mesmo numa radiografia ou numa teleradiografia de tórax e perfil, que vão permitir a sua distinção ao DPOC, né? Eu vou ver lá derrame pleural, aumento de área cardíaca, inversão da trama vascular, né, com sinais congestivos, eu vou pensar na insuficiência cardíaca. Eu vou ver aquela cavitação nos lobos superiores, né, para pensar na tuberculose, eu vou ver a dilatação brônquica para pensar nas bronquiectasias, né? E às vezes, se a radiografia ela é dúbia, né, não me permite uma conclusão, a tomografia vai esmiuçar mais os detalhes, né, da anatomia para permitir a realização desses diagnósticos diferenciais. Eu faço raio-X, sabe, Renato? Eu faço raio-X para isso, para corroborar. É um exame com pouca radiação, barato, né?
então um raio-x normal ou com uma hiperinsuflação, devo estar no caminho mesmo, deve ser DPOC. Por outro lado, redireciono as velas se, porventura, peraí, tem alguma coisa diferente dentre essas que você citou, por exemplo, eu falo, eu tenho que repensar o meu diagnóstico, ainda que o paciente tenha DPOC, ele pode ter alguma outra doença associada ou exclusivamente alguma outra doença. Então, eu solicito. Já a tomografia de tórax, eu reservo que a presença de bolha não é hoje o padrão ouro para definir o diagnóstico de DPOC. Então, eu reservo para quando um raio-x está alterado, um nódulo, né, ou quando eu já penso lá na ponta, esse paciente tem bolhas que eu consigo ver no raio-x. Deixa eu estudar melhor isso daqui, que talvez ele tenha muitas bolhas e ele seja candidato a uma terapia valvar, né? Ou quando eu suspeito que ele tenha bronquiectasias. Aí sim, eu acho que a tomografia fica mandatória. Fora isso, pela quantidade de radiação, etc., é um exame precioso. Mas eu reservo, não necessariamente eu faço para todos os pacientes portadores de DPOC, mas sim, é um exame precioso em determinadas situações. Agora, se os exames de imagem são questionáveis, aí se devo incluí-los, não devo incluí-los, tem um exame que é fundamental para dar o diagnóstico de DPOC. Qual é? Fundamental é pouco. Tem alguma palavra acima de fundamental? Né? Essencial. Ainda é pouco. Eu queria algo com mais força ainda. É a espirometria. A espirometria é o exame padrão ouro para o diagnóstico. É o exame mandatório, é a palavra. Agora gostei. Mandatório, tá? Esses exames, eu sei que não há disponibilidade em todos os lugares, mas nas cidades grandes e médias, elas estão sempre disponíveis. O exame indolor, o vulgarmente chamado de exame do sopro, e ele pode mostrar restrição, como você comentou em outras doenças, mas o que se espera na DPOC, também na asma, é que ele mostre alterações de determinados parâmetros que permita a classificação de uma identificação de uma obstrução. E o que você observa, né, nesses parâmetros? Quais são os parâmetros? A relação VF1-CVF, inquestionavelmente, se estiver abaixo de 70 ou 0,7 em números absolutos, é uma obstrução. É uma obstrução. E para DPOC, o definido nas referências, no GOLD, a principal referência é que essa obstrução, vista através desse parâmetro abaixo de 0,7, ela tem que se repetir na prova pós-broncodilatadora. Isso não tem nada a ver com resposta significativa ao broncodilatador ou não. Tá? Então, você tem um paciente com dispneia, tosse, sibilância, que fuma muito, que não tem história de asma, não tem história de rinite, não tem história familiar de asma. O raio-x está normal, ou com hiperinsuflação, ou com uma bolinha. Você faz a espirometria mostrou esse parâmetro para você, você está autorizado a diagnósticos diferenciais dispensados, não tem pneumonia, não tem tuberculose, a fornecer o diagnóstico de DPOC para o paciente e começar o tratamento. A espirometria, a obstrução indo um pouco mais além, primeiro, além da relação VF1-CVF reduzida, vai ter o VF1 reduzido em determinados patamares e CVF, que é a capacidade vital forçada, normal. Claro que se a doença estiver muito grave, a obstrução estiver muito grave, até a CVF vai reduzir, mas nunca proporcionalmente à redução que acontece no VF1. Daí a redução da relação VF1-CVF. Mas o VF1 ele vai reduzindo durante os anos e no decorrer do avanço gradual da doença. E ele não serve ao diagnóstico em absoluto, não é, Renato? Sim, ele vai servir muito mais nessa questão da quantificação, né, do que é o diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser dado pela relação. Perfeito. E por consequência, ele serve ao prognóstico. Então, claro, o paciente que tem um VF1 abaixo de 30, ele tem um prognóstico muito pior do que o paciente que tem DPOC com VF1 acima de 80. Relacionada à classificação original do GOLD, né? Usada ainda até hoje, né? 1, 2, 3 e 4. GOLD 1, GOLD 2. Embora quanto mais recentemente tem se dado muito mais importância para a classificação clínica, né? GOLD A, B, E, mas era um isso é papo para os próximos podcast. episódios.
Isso era um erro, porque a gente usava um exame complementar para definir a terapêutica do paciente. A gente vive repetindo que a clínica é soberana. Exatamente. De vez por outra, a gente comete uma falha. Então, como disse, né, há pacientes com um determinado nível de comprometimento pulmonar, né, que conseguem fazer atividades que outros não conseguem, né? Então, o número de crises anuais também vai interferir no tratamento, né, nos recursos que a gente vai utilizar. São esses os exames. Você pode ir mais além, né? Você tem provas de função pulmonar completa, Renato deixou escapar, pletimografia, capacidade de difusão, tudo que vai ser abordado nos próximos episódios com os nossos convidados, né? Nós aqui, nesse primeiro episódio sobre DPOC, fizemos uma introdução, né, do que é a doença, um abre-alas do que é a doença, mas a gente vai, em 3 ou 4 episódios, falar um pouco mais nos próximos meses. Com isso a gente encerra aqui, né? Avisos, lembrar que você pode fazer a sua inscrição no nosso Pneumo em Rio 2025, as inscrições estão abertas, não perde, entra lá no site da Soterge, já faz a sua inscrição, já garante logo a sua vaga, que esse ano promete ser talvez o melhor Pneumo em Rio, a melhor versão. E 2 comentários, um comentário e uma lembrança muito importante. Primeiro, agora estamos em videocast, né? Foi um pleito. As pessoas pediam, tem que ter vídeo, então a gente está por esse caminho agora, espero que vocês gostem. Eu peço para que vocês curtam, sigam o nosso canal. A gente fica muito feliz quando vê o incremento, né? A gente comemora, liga um para o outro, passamos de 500, passamos de 600. Então a gente fica muito feliz se vocês estiverem assim conosco. E o principal, hoje é dia 2 de junho, dia do pneumologista, e 1 ano de podcast do Pulmão. Então vocês imaginam a nossa felicidade de tê-los conosco, tá? Muito obrigado, até o próximo episódio. Até lá, pessoal!